Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Rubens Medina, sou professor do Senai em Campinas há um tempinho, tá? Uns 20 e poucos anos. E hoje aqui nós estamos preparados, ou estamos reunidos, para falar um pouco sobre a impressão 3D e o que está acontecendo nessa evolução, tá? Eu fiz uma pequena apresentação, eu vou ser bem prático, tá? Eu gosto de mostrar, tá? Acho que, não sei se alguém conhece a filosofia do Senai, né? Se aprende mostrando. Então a gente vai tentar, na medida do possível, passar bastante informação. Lembrando que essa tecnologia é uma tecnologia nova, recente, tá? Para quem já conhece um pouquinho de impressora 3D, ela ainda é uma coisa gatinhando. Porém, a ideia desse pequeno evento nosso aqui é o quê? É popularizar, fazer com que as pessoas que não tenham conhecimento conheçam. A gente sempre fala aqui de 10 pessoas que falam que conhecem impressora, um viu, os demais não viram. Então hoje a gente vai fazer o quê? Que todos que estejam aqui participem, vejam, se interessem, aprendam, tire isso como uma lição, uma escola, tá? É uma escola ao vivo, onde você vai ver várias impressoras, várias pessoas que trabalham com isso, vários cases, várias pessoas que já têm sucesso com isso. Então esse é o grande objetivo, fazer com que vocês entrem nesse mundo de impressora 3D e conheçam bem, tá? Conheça bem e comece a divulgar isso pra gente, porque a melhor forma de aprender é ensinar. E a melhor forma de ensinar, de se aperfeiçoar, é ensinar os outros, né? Então essa é a grande ideia do encontro, ok? Tá? Então, só para a gente começar a nossa apresentação, a gente vai tentar seguir bem o horário aí, tá? É interessante para que vocês possam, na sequência, assistir outros e assim, até o final do encontro, vocês vão sair com uma ideia aqui fantástica sobre impressão 3D, tá bom? Tá, eu tento ser bem simples, eu não tenho muita frescura. No meio do caminho, se precisar dar uma paradinha, a gente para, a gente conversa um pouquinho, mas eu vou tentar seguir. E no final, sobrando um tempinho, a gente abre espaço. Lá no final vai ter, eu acho, um livro, lá um caderno para vocês poderem assinar, fazer algum comentário, alguma sugestão, quiser bater um papo, a gente vai conversando, tá? Tudo bem? Então lá, Rubens Medina, vamos começar, tá? Primeiramente, você já deve ter ouvido falar muito sobre impressora 3D, concorda? Todo mundo já ouviu falar? Ou é a primeira vez? Todo mundo, né? Tá? Porém, com certeza, vocês devem ter algumas dúvidas. Acho que todos têm dúvida, né? Tá? Algumas, né? Então a ideia é essa, sanar algumas dúvidas, entender como a coisa aconteceu, e no final do encontro, vocês vão tirar uma conclusão e falar assim, graças a Deus aconteceu isso. Porque a partir de hoje a gente já tem uma visão bem diferente, tá ok? Muito bem, vamos lá. Continuando, né? Eu tenho certeza que não vou conseguir sanar todas as suas dúvidas. Eu já falo isso porque nem eu, nem nós, nem todos aqueles que estão aqui, como é uma coisa que está começando agora, está desenvolvendo agora, muita coisa vai surgir, muita coisa está surgindo, muita coisa nova está aparecendo. Então é falta de ética falar que a gente conhece tudo. Pelo contrário, nós estamos juntos, nós estamos aprendendo, tá? Porém, até o final desse dia, né, caso vocês participem de todas as palestras, participem do evento aqui, com certeza vocês vão aprender muito, tá? Vocês vão aprender muito, tá? Vocês vão conhecer muita coisa que muitas vezes falam assim, pô, eu pensei que era uma coisa e é outra, né? Então a ideia é essa. Muitas dúvidas serão sanadas e outras surgirão, tá? Com certeza vai surgir um monte. Porém, quando você sana uma e começa outra, significa que você começou a entender, começou a entrar no assunto, tá? Por quê? Só estamos iniciando, né? É uma nova tecnologia, é um começo, é uma coisa nova, tá? Eu falo para todo mundo que a impressão 3D, ela tem um mercado fantástico, ela tem um mercado grande, está começando a vida agora, tá? Essa tecnologia é uma tecnologia no Brasil principalmente nova, tá? Quando você fala 5, 6 anos, no máximo. Tá? 5, 6 anos de uma vida profissional, uma vida de quem está começando industrialmente, não é nada. Então essa tecnologia está crescendo muito. Tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho, né? Como que começou isso, né? A tecnologia de impressão 3D estreita a fronteira entre o virtual e o físico, tá? Entre o mundo digital e o mundo real. É aquela ideia. Para que serve uma impressora 3D? Qual que é a ideia? O que todo mundo imagina de uma impressora 3D? Aperta o botãozinho e sai uma peça, né? Muita gente pensa assim. Tá? Mas a lógica não é bem assim, né? Isso aí é uma tecnologia, na verdade pode-se dizer que a impressão 3D hoje é uma ciência. Por quê? Porque a ciência ela envolve mecânica, ela envolve elétrica, ela envolve
a parte de resistência de materiais, ela envolve temperatura, ela envolve um monte de fatores. Então não dá para falar que isso daqui vai ser aperta e imprime, né? Tem algumas empresas que falam print e já sai a peça. Não, não é bem assim. Então isso nós temos que passar para vocês. Por quê? Porque não é uma coisa muito fácil de entender. Não é assim, a pessoa já vai e já sai imprimindo. Não. Você vai ver que tem alguns fatores, e se a pessoa não entender esses fatores, não sai. Aí ela vai reclamar que a máquina não funciona. Tá? A gente fala que quando você vende uma impressora, a pessoa que vende uma impressora ganha um filho. Pode ser um filho bem educado, ou pode ser um mal educado. Se você não der assistência para ele, ele vai ser mal educado. Mas muitas vezes o filho mal educado não foi instruído. Tá? Então a ideia é essa, é instruir vocês para que esse filho seja bem educado, né? Ele aprenda, saiba fazer as coisas, saiba fazer a coisa certa e não tenha muita dúvida, tá? Essa é a grande ideia. Ó, uma impressão 3D, com ela você pode criar aquilo que imagina de forma rápida e sem a necessidade de pagar caro, tá? Hoje, não sei se alguém tem indústria, tem firma, quero fazer uma peça complexa. Tá? O valor que é agregado naquela peça é absurdo. Hoje, com a tecnologia 3D, você já consegue, baseado em alguns modelos matemáticos, que a gente vai falar um pouquinho disso, fazer a peça, sem a necessidade de terceirizar o serviço, sem a necessidade de tornear, fresar e assim por diante. Mas a lógica é bem assim, tá bom? Essas máquinas estão se popularizando e promovendo uma mudança profunda no mercado de criação e manufatura de peças. Em breve, isso daí pode anotar, no máximo 5 anos, isso daí vai ser uma coisa tão popular que vai ser comparado com um relógio, um celular, uma televisão, um computador. Vai ser uma coisa bem comum. Tanto é que hoje a maioria das máquinas que estão aqui expostas, elas já estão indo para essa tendência de desktop, né? Você põe na mesa sua lá, tá? E ela não serve só para enfeitar a mesa, ela serve para quê? Para você fazer algumas peças. E aí a gente fala assim, o que eu faço, né? A maioria das pessoas aqui pensa assim, vou comprar uma impressora para quê? Muitos aqui compram impressora e ela fica estacionada lá, com certeza. O cara faz uma ou duas pecinhas, agrada um, agrada outro, mas no fundo ele não consegue criar o quê? Um produto e realmente vender, ganhar um dinheiro, ser um empreendedor, criar isso. Então a ideia desse evento foi fazer o quê? Criar trazer aqui a maioria dos vendedores de máquinas, de filamento, de insumo, de como construir, e trazer também, pode ver que no meio da feira tem os cases, que são aquelas pessoas que já trabalham com isso, que já conhecem isso, que já estão fazendo sucesso, que vendem produto. Então não adianta você falar assim, eu comprei uma impressora 3D e depois? Compra uma Ferrari e não sabe dirigir, e depois? Não adianta nada, né? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar com um Fusquinha, com um Fiatinho, vamos aprender a dirigir, vamos fazer uma pecinha, vamos ganhar um dinheirinho, vamos fazer outro, até uma hora que você compra uma Ferrari, porém com experiência de saber dirigir, de saber fazer ela rodar e saber tirar dela, né? Ganhar um pouco com ela, né? Eu acho que o grande interesse da impressora 3D hoje é comercial. Se eu conseguir montar uma empresa e fazer peça 3D, eu vou conseguir criar um recurso, né? A gente fala assim, eu crio um plano B. Ninguém precisa largar o seu serviço, ninguém precisa mudar de profissão, mas criar um plano B. E o plano B nosso hoje aqui, o que é? É mostrar que a tecnologia 3D dá para ser isso, dá para ser o plano B, né? E futuramente, quem sabe, ser o plano A, né? Essa é a grande ideia, tá? A impressão 3D está revolucionando diversos setores da economia mundial, sendo utilizada para a criação de instrumentos, música, prótese, humano, objetos de decoração, na indústria de alimento, na fabricação de brinquedos, na fabricação de casa, de diversas áreas. Tá? Então vocês vão perceber que tem aqui mesmo, nós vamos ter os cases aí que está construindo arma, pitbull, tem pessoal fazendo escultura, tem pessoal fazendo decoração, tem pessoal fazendo bijuteria. Então onde que eu consigo entrar nesse mercado? O que eu conseguiria fazer se eu tenho uma impressora 3D? Então a ideia é abrir a mente, pá. A gente tem que criar novos recursos. Eu falo para todo mundo, qual é a sua estratégia para usar a impressora 3D? Eu compro, beleza, eu vou lá, gasto 2, 3, 5, 10 mil numa impressora e depois? Vira o que? Guarda-roupa? Vira enfeite lá? Vaso decorativo? Não, velho. Vamos pensar no que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer para entrar no mercado. Entrar de forma legal mesmo. Tudo bem, eu quero uma impressora só para brincar, para fazer um hobby, para demonstrar para os outros que eu tenho. É legal? É legal. Mas vamos pensar um pouco mais à frente. Vamos pensar que de forma produtiva eu consigo fazer isso virar uma renda para mim, né? Hoje a maioria
das pessoas procurar renda. Tá? Garanto para você que tem muitos aqui que perderam o emprego, ganhou a sua rescisão lá, 10, 20 mil reais, 30 mil reais. O que eu faço? Todo mundo tem medo de investir, não tem? Pô, eu vou pegar 30 mil, comprar uma máquina, um torno, uma fresa, gastar tudo. E depois? Vou comer o quê? A gente fala que quando você está começando uma empresa, quando você está começando uma nova atividade, se você investir tudo que você ganhou lá, você passa fome. Qual é o tempo de retorno que você vai ter para poder ganhar dinheiro com aquilo que você planejou? Demora. Então a gente fala para todo mundo assim: vamos comprar uma impressora, beleza, compre. Porém, planeje, faça isso virar uma forma de renda, ou então eu comprei porque eu quero decorar. Beleza, eu vou fazer só as minhas atividades sem fim lucrativo. Mas pense de uma forma lucrativa, pense de uma forma que eu possa ganhar dinheiro. Bijuteria é um exemplo, ótimo. Tá? Fazer drone, ótimo, vocês vão ver aqui o pessoal trabalhando com drone. Fazer arma, tem pessoal aqui. Tá? Então existe tanta coisa que se pode fazer com uma impressora 3D que ainda a pessoa ainda não sabe. Ela compra e depois fica pensando. Eu conheço vários que tem impressora largada lá no cantinho e não sabe o que faz. Tá? Beleza? Vamos lá. Entretanto, muitos não sabem que essa tecnologia não é tão nova. Quanto tempo já tem? Olha lá, no mínimo 25 anos. A tecnologia da impressão 3D no mínimo 25 anos. Tá? Tem gente aqui que não tinha nem nascido, né? Concorda? Quantos anos? 23. Você não tinha nem nascido, já tinha impressora, cara. Então, pra você entender que a coisa não é tão novinha assim. Porém, o que aconteceu nesses 25 anos aí? Tá? Tudo começou com quem? Tá? Começou com o tal de Chuck, o fundador da 3D System, 1998. Tá? Ele foi o autor da primeira impressora que a gente chama de estereolitografia, tá? Que é a impressão SLA. Tá? O que é essa tecnologia? Olha só, tem um exemplo ali, né? Existia um produto, uma resina, onde o laser vinha e fazia o quê? Solidificava aquela resina. Tá? Então a ideia da impressora 3D, ela começou com esse nome, estereolitografia. É um nome meio difícil, mas ela começou lá. Tá? Muito bem. Logo em seguida, o que aconteceu? Depois da SLA, veio uma outra tecnologia chamada SLS. Que surgiu o quê? É aquela tecnologia onde tinha um pó, um gesso, uma resina plástica, um próprio aço. Eles faziam de pó e o laser ia fazendo o quê? Ia solidificando aquelas camadas. Tá? Começou assim. E logo em seguida surgiu o quê? Surgiu uma outra tecnologia chamado FDM, que é a tecnologia do quê? Ó, Fusion Diffusion Modeling seria o quê? Foi patenteada pelo Scott Krupp, fundador da Strato, uma empresa, tá, multinacional, e eles fizeram o quê? Começaram a pegar o plástico, derreter, e através de um modelo matemático, através de um programa, né, de um CAD, ele desenhava e aquilo ali ia fundindo. E o que surgiu? A tecnologia XYZ, que é o que vocês vão ver aqui fora. Toda a tecnologia XYZ está aqui. Que é aquela impressão através do quê? Através de uma coisa chamada... O que é isso? Alguém sabe? Filamento. Tá? A maioria do filamento hoje, como que ele é feito? Ele é ou de PLA ou de ABS. Todo mundo sabe, né? Além desses materiais, existe outro? Cara, já existe um monte. Hoje está surgindo tecnologia de flexíveis, de outros tipos de materiais, biodegradável. Hoje eu já conheço tecnologia de peças que vai no corpo humano. Tá? O cara imprime peças, né? Tá? Que é um material próprio para o organismo. Então a tecnologia começou aqui. Então a nossa história aqui começa a partir do surgimento de quem? Das impressoras baseadas em filamento, baseado em plástico. Tá? Que é essa tecnologia, né? Vocês vão perceber que a maioria das máquinas aí fora faz o quê? Ela movimenta X, Y, Z, ou a mesa sobe, ou a mesa desce, ou a mesa fica estacionada, desce o carro. Essa é a tecnologia de impressão através do filamento. Tá bom? E aí que começou. Muito bem. Só que tudo isso que a gente falou aí é caro. Concorda que é caro? Se você pegar essas tecnologias antes da nossa evolução aí, era caro. Tem máquina hoje que custa 80, 100, 1 milhão de reais. Tá? Porém, surgiu alguma coisa interessante. O que surgiu que facilitou a vida das criações das novas impressoras? O que ajudou a gente? Alguém sabe? Foi surgir o quê? Sabe? Hã?
Isso, foi liberada a ideia. Então vamos lá. Olha só. Realmente tudo isso é caro, tá? Porém, após a patente registrada pela Stratos e a 3D System expirar em 2009, acabou a patente. Eles tinham uma patente de 20 anos, tá? Onde eles produziam só máquina e ninguém poderia fazer o quê? Produzir outra. E aí, em 2009, acabou. Quando acabou, o que aconteceu? Surgiu a oportunidade de criar outras máquinas. Então alguns caras anteciparam essa quebra de patente e abriu, ou então criou um conceito chamado Wrap Up, né? O que é o conceito Wrap Up? Já ouviu falar nisso? Tá? Foi a partir da quebra da patente deles que liberaram. Então quando surgiu essas primeiras conceitos Wrap Up, onde que aconteceu isso? Ó, em 2004, na Inglaterra, lá, né, surgiu o projeto Wrap Up. Os caras já estavam de olho que ia quebrar a patente deles, criaram umas máquinas e deixaram lá prontinha. Falou assim, no outro dia que acabar a patente eu jogo para o mercado, tá? Então a lógica foi essa, tá? Surgiu essa ideia e eles foram em cima, né? Então, ó, com o objetivo de criar impressora 3D com capacidade para usinar protótipo e fabricar rápidos, né? Fabricação rápida dos próprios componentes plásticos, tá? Então, pô, a patente vai estourar, eu vou preparar aqui. A hora que estourar, o que eu faço? Entro no mercado, tá? Então esse projeto Wrap, qual que foi o objetivo dele, tá? É o termo usado para impressora 3D de mesa, desktop, né? De código aberto. O que é esse tal de código aberto, open source? O que é isso? Alguém sabe? Tá? Hã? Tá? Open source? É aquele projeto onde eu crio um projeto e faço assim, eu vou lá na internet e disponibilizo. Eu jogo na internet e falo assim, ó, a partir de agora, esse projeto eu queria uma impressora 3D e qualquer um de vocês pode fazer o quê? Ir lá e copiar e começar a montar a sua impressora. Então a história, olha só, eles acabaram a patente, quando acabou a patente deles, surgiu no mínimo umas 20 empresas fabricando impressora 3D e alguns caras mais rápido fez o quê? Olha, eu libero esse projeto, você constrói e aí começou a história. Foi aí que começou o quê? Essa pequena evolução da impressora 3D no país. Eu fui um desses, eu comecei fabricando uma máquina, olha só. Eu vi esse projeto pela internet e resolvi falar o quê? Vou fazer, né? É fácil, é beleza, é mole, né? Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, tá? É aí que a gente aprende, né? E aí, comecei esse projeto. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar alguns componentes, algumas partes, para a gente poder ter ideia. Então, olha só, sem ninguém, eu fui, comecei a ler, peguei um projeto pronto na internet e comecei o quê? Olha só o projeto pronto. Olha como os caras são bonzinhos. Os caras são muito bonzinhos na internet. Eles vieram e falaram assim, ó, projeto Mendel 90. Olha como que a coisa é tão tranquila, como a coisa é tão boa. Teve alguém que inventou essa máquina, Mendel 90, e falou assim, ó, open source. O que significa isso? Código aberto. Quer produzir? Produza. Então vamos lá, instruções. Olha só, o projeto é esse, né? Aí ele fala assim, ó, você vai fazer isso. Aí ele fala tudo o que você vai precisar. Todas as partes móvel, todas as partes inúteis. E aí começa, ó, como que eu faço? Ó, primeira coisa, você vai precisar dessas pecinhas. Então você vai pegar alguém que já tem uma impressora, Wrap Up, o que é? Replicar, né? Fazer o que? A cópia de alguma coisa. Então você pega alguém que tem uma impressora, ó, imprime essas peças para mim aqui. Beleza, o cara foi lá, imprimiu. Aí, vamos lá, próximas peças, ó. Conforme você vai montando, ó, aí tem essa pecinha, para que serve? Então o cara dá receita de bolo para quê? Para fazer o bolo. Então, olha a evolução, a coisa foi tão natural, por quê? Porque as pessoas começaram a abrir, é os códigos abertos. Então, a história da Wrap Up, das impressoras 3D no mundo, por que ela está crescendo muito, está evoluindo muito? Porque tem muitas pessoas que encararam fazer a sua impressora. Você quer fazer a sua impressora? Sem problema. Primeira coisa, você vai começar pelo modelo. Nesse caso aqui ela chama Mendel 90. Só que essa aí chama Mendel 90, vamos falar, variável. O que aconteceu? Eu particularmente fiz a primeira, não deu certo, fiz a segunda, não deu certo, fiz a 32, não, brincadeira. Eu fiz umas 5, 6, não deu certo. E aí eu fui fazendo o quê? Eu fui se adaptando, eu fui fazendo
as alterações. Para quê? Para que a coisa acontecesse. Tá? E isso é o que todo mundo aqui fora faz. Todos eles começaram assim. Todos eles começaram o quê? Buscar a perfeição. É difícil, a perfeição ninguém vai chegar, mas eles buscaram. Eles estão tentando hoje o quê? Apresentar aquilo que os caras estudaram, aquilo que eles fizeram, o que eles aprenderam e colocando hoje em prática. Então esse evento aqui, ele tem a finalidade do quê? Comparar. Vocês vão ter a oportunidade hoje de olhar máquina por máquina, um por um, interessar, perguntar. Seja cri-cri, pergunte pro cara tudo. Chega lá, por que tem esse parafuso? Por que tem esse plástico? Por que tem isso? Cara, maior escola do que essa vocês não vão ter nunca. Pode ter engenheiro, pode ter doutor, pode ter mestrado, pode ter tudo. Mas a escola de ver aquilo que você quer, fazer a coisa acontecer, ver o acabamento, comparar uma com a outra, onde vocês encontram isso? É aqui, é hoje. É hoje. Então é a oportunidade que vocês têm de sanar um monte de dúvida, é a oportunidade que vocês têm de ver o que está acontecendo, qual é a realidade do mercado, tá? Qual é a realidade do país, tá? O que acontece. Então, tudo que eu falo para vocês, turma, aproveite o dia de hoje. Pegue isso como uma faculdade. Vai aqui, vocês, eu não conheço nada, mas eu quero saber do zero. Por que você fez essa frame, né, que a gente chama de frame, né? Por que você fez ele de MDF e não fez de acrílico? Por que o outro fez de acrílico? Por que o outro fez de metal? Por que o outro criou uma guia? Isso aqui para mim chama barra roscada. Eu comecei com barra roscada. Isso aqui você vai no depósito, compra aquela barrinha roscada, corta. Olha como que é a simplicidade. Isso aqui é uma guia linear. E aqui eu tenho um rolamento. Olha esse movimento para lá, é um rolamento. Hoje vai ter uma discussão legal. O pessoal ainda até brinca bastante. É rolamento ou bucha? O que é bucha? O que é rolamento? Tem gente que fala que a bucha é melhor que o rolamento. Tem gente que fala que o rolamento é melhor. Então a ideia da Wrap It Up é isso. É questionar e conforme a coisa vai amadurecendo, a pessoa vai trabalhando, ela vai montando 1, 2, 3, 4, ele vai aprendendo. Vocês querem montar a sua máquina? Hoje, dentro do mercado nacional, hoje aqui, você encontra o que você quiser para suas impressoras. Tá, mas eu não quero. Puta, eu não conheço nada. Tudo bem, você não conhece nada, o que você faz? Compra uma foto. Tá? Entendeu? Mas o conceito de como foi criado isso, como que é feito, vocês têm que entender. Por quê? Porque da mesma forma que vocês compraram pronta, alguém começou do zero e foi criando. O que a gente fala no conceito de impressora 3D? Tá? Eu tenho que ter um filho que me ajude. Esse meu filho é educado, por quê? Porque ele conhece a tecnologia, porque ele sabe o que vai fazer. Tem gente que pega a impressora, vamos dar um exemplo hoje. Quantos graus está aqui? 20 graus? É muito diferente você imprimir numa temperatura de 20 graus e imprimir numa temperatura de 30. Tá? Por quê? Porque a dilatação do material é diferente, a composição do material, o tempo ele influencia. Hoje vocês vão perceber aí que já tem gente fazendo uma câmara fechada, tem uns que tem a máquina aberta. São tecnologias evolutivas. Só aquela tecnologia que o cara viu, se deixar aberta, ele vai ter que ter um quartinho separado. Para quê? Para a maquininha dele não pode ventar. Se ventar, se abrir a janela, muda tudo. Então eu fiz o quê? Ele cria uma câmera fechadinha para que a temperatura seja controlada ali dentro. Entenderam a lógica? Então quando se fala em impressora 3D, existem várias variáveis, muitas variáveis. E essas variáveis é o que vocês, como filhos muito bem educados, têm que aprender. Para quê? Para que vocês possam ajudar a evolução. Tá? O cara compra uma impressora 3D, pega uma empresa que não dá assistência. Sem dúvida nenhuma, eu vou ficar um filho mal educado, né? Eu vou chateado, vou ficar bravo. Mas muitas vezes não é que a pessoa não deu assistência. É que a pessoa que está usando, ela não tem noção nenhuma. Faltou o quê? Aquele diálogo inicial, passar essas informações para o cara entender o que é uma impressora, da onde vem esse conceito, para que serve. Não adianta você ensinar integral se você não ensinou o beabá. Ninguém chega numa faculdade sem que você passe por onde? Pelo ensino médio, pelo ensino inicial. Então essa é a evolução. Então a evolução, para quem quer mexer com a impressora 3D, primeiro, é conhecer o que ele vai mexer. Ninguém sai dirigindo um carro sem fazer uma autoescola. Então é esse o grande objetivo desse encontro. É mostrar para as pessoas que estão
começando, que tem interesse, tem vontade de aprender, o que eu faço? Tá? Essa que é a grande ideia da coisa, tá? É mostrar para vocês o que fazer, né? Então vamos lá, continuando um pouquinho, né? Opa. Ops. Vamos lá. Não é. Essa é a opção escutada. Vamos lá. Tá, conceito Wrap App, beleza. Então, ó, o que é o conceito Wrap App? É um termo de código aberto. Então começou a história aí. Todo mundo já abriu, já sabe fazer a impressora, teoricamente. Muito bem. Mas como que eu começo fazendo uma impressora? A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Nos Estados Unidos, naquela época de 2004, surgiu um grupo chamado Git, né, GitHub. O que eles fizeram? E o Thingiverse. Eles começaram a disponibilizar isso na internet para que vocês possam começar a fabricar. Hoje na internet, se vocês procurar a palavra GitHub e Thingiverse, vai aparecer uma infinidade de máquinas abertas para vocês criar. Várias. Ou eu sou engenheiro, sou matemático, sou eletricista, sou elétrico, fiz engenharia elétrica, vou fazer minha impressora. Cara, melhor escola que vocês vão ter é essa. Tá? E onde é que eu pego o suporte disso? Como que começou isso? Tá? É lógico, eu quero aprender. Então, tente. Eu falo para todo mundo. Tá? Não tem escola melhor do que tentar fazer aquilo que você imagina. Ah, mas eu vou gastar para comprar frame. Vai gastar. Tá? Ou então você compra uma pronta. Então é uma decisão. A decisão está em vocês. Ou eu resolvo fazer a minha, ou eu compro pronta. O que vocês acham? Entenderam? Então a ideia, a essência é essa. Ou eu compro, ou eu faço. Muito bem. Resolvi fazer a minha impressora. Não vou comprar, não vou gastar não. Eu quero aprender, quero fazer. E aí? O que eu faço? No Brasil, como é que começou essa história de impressora 3D? Tá? Agora vamos contar essa historinha. Tudo começou aqui, ó. Um dos pioneiros dessa tecnologia no Brasil foi um grupo de estudo chamado Wrap App Brasil, que em agosto de 2010, quando quebrou a patente? 2009. Em 2010, reuniram-se. Vocês vão ter a oportunidade hoje de ver essas figuras aí, ó. Fábio Gili, Jorge, Alan, JP. Uma grande parte desses que começaram aquele grupo. O Paulo, da 3D Machine. Esse grande grupo foi o que deu o início nesse grupo de estudo. Em 2010, o que eles fizeram? Quebrou a patente. Começou o pessoal lá fora a fazer. E nós vamos fazer o que aqui? Vamos ficar olhando? Não, né? Vamos fazer o quê? Vamos entrar junto, vamos aprender, tá? Tanto é que quando nós começamos esse grupo de estudo, a gente se reunia num porão que é denominado masmorra. Se você chegar aí fora e falar assim, ó, alguém conhece alguém da masmorra? O pessoal que está envolvido, todo mundo conhece. É onde os caras começaram essa história de impressora 3D no Brasil. Não fala assim, existiam outros estudiosos em faculdade, pessoas que já conheciam, mas popularmente dizendo, foi isso. Então esse evento que nós estamos realizando hoje, ele surgiu da onde? Esse grupo de estudo, aonde se reunia, no início foi 7 pessoas que se reuniram, convidaram 16, 12 inscritos e apareceram 7. E aí começaram o quê? A história da impressora 3D. O que esse pessoal fez? Eles começaram a se reunir para produzir isso, ó. Começaram por aqui, ó. Eu quero imprimir, eu quero criar uma impressora 3D. Onde que eu começo? Eu vou começar pela parte mais difícil. Qual que é a parte mais difícil? Eu acho que a eletrônica é mais difícil. Por quê? Porque eu não conheço a eletrônica. Então eles começaram a fazer um estudo de como funcionava essa placa. Hoje, quem é o detentor da tecnologia dessa placa? É o Paulo da 3D Machine. Ele começou no estudo, ele começou a fazer nas placas. Existe na internet um estudo da placa GIN7. Vocês vão procurar lá assim, ó. Eu quero fazer a placa. Olha só, eu quero começar fazendo a placa. Eu não quero nem começar a impressora. Tá? Eu quero começar a placa. Posso? Pode. Se você tiver conhecimento de eletrônica, com certeza vocês vão fazer e vai ficar muito bem. Por quê? Tem tudo aberto, open source na internet para vocês aprenderem. Ah, cara, eu não quero impressora. Não quero fazer placa não. Então beleza, não quer fazer placa? Então você vai fazer o quê? Vai aqui hoje, vai lá com o Sete, vai lá com o Sérgio, com o Marcelo. Fala assim, ó, cara, eu estou querendo montar uma impressora.
Você tem a placa controladora, aquela plaquinha CPU que faz com que a impressora funcione? Você vai lá, conversa com eles, têm. Ou então eu resolvo fazer. Entenderam? Tá? Nessa placa, o que normalmente tem dela? Tá? Tem alguns componentes interessantes aqui. Ó. Ele tem uma saída para mesa quente. O que é uma mesa quente? O que é? Ó, como que a gente chama isso? Alguém sabe? Hein? Mesa quente. Mesa quente. É o bed, né? É a mesinha quente. Em inglês a gente fala bed. Mas tudo bem. Não tem problema. Nós estamos trazendo alguns conhecimentos de lá. Mas se você falar, eu quero uma mesinha quente para começar uma impressora. Antigamente você comprava o computador da Itautec, da Compaq, e vinha montadinho, né? Chegou uma época que começaram a fazer o quê? Cada um montava o seu computador. Eu comprei uma placa-mãe, comprei um HD, comprei uma controladora e foi montando, não foi? Impressora 3D, igual. Eu quero montar minha impressora 3D, vou começar com R$25. Eu faço o quê? Compro uma mesinha. Ah, e agora? Eu quero comprar o quê? Eu quero comprar um Hot End. Olha só. O que é isso? Mas o que é Hot End? Bico quente, né? Um biquinho quente. E o que faz isso? Esse Hot End nada mais nada menos que é uma parte metálica que ele serve como dissipador. O plástico entra. Aqui existe um cartucho. É uma câmara quente, ele vai aquecendo. A eletrônica faz com que ele aqueça. Do lado tem um termistor que ele vai fazer o quê? Controlar a temperatura. E esse biquinho? Biquinho, isso aqui se você olhar, é engate, é parafusinho comum com um furinho de 0.4, 0.5. Esse termistor, ele controla a temperatura. Daquele coolerzinho lá? Não, aqui não, o coolerzinho é outra história, daqui a pouco a gente chega. O cooler, qual a vantagem do cooler? É você dissipar o calor mais rápido. Tá? Olha aqui, ó, eu tenho um cooler externo, tá vendo? Um ventiladorzinho. Simplesmente eu imprimo. Como a impressão ela é um processo de difusão, o que acontece? Quando ele dá a primeira camada de plástico, ele está mole. Na segunda camada, a intenção é que o plástico já fique duro. Para quê? Para que a próxima se condense de novo e assim por diante. Se você não tiver uma forma de resfriar um cooler, o que vai acontecer? Ela vai ficar molenga e aí vai começar a deformar. Aí a sua peça vai ficar aquela escultura artística. Ela fica assim, ó. Fica legalzinho assim. Entenderam? Então assim, cada componente, isso foi bem estudado. Tudo começou nesse grupo de estudo. Tá? Hoje, se você vier buscar na internet Hot End, código aberto, você vai achar umas variações enormes. Pô, mas como que eu faço isso? Para quem conhece um pouquinho de mecânica, onde eu faço isso? Torno. E essa pecinha quadrada, onde que eu faço? Fresa. Ah, mas eletrônica. Eletrônica você compra. Vai aqui no Igor, lá no Vintec, fala, Igor, estou querendo um cartucho aquecido. Eu estou querendo um termistor. Termistor R$5, R$10, o cartuchinho mais 15. A pecinha no torno você gasta 20, essa aqui você gasta 30. E no final, vai, R$100 você monta. Ou então você faz o quê? Você vai aqui na GT Max, ó, eu propaganda de todos, hein? Ó, você vai na GT Max e faz o quê? Compra um Hot End, vai gastar um pouquinho mais, né? Não vou falar porque eu não sei, né? Mas, entenderam como que é a lógica? Então, vocês têm a opção do quê? De decidir. Eu quero comprar pronta, ou eu quero fazer, ou eu quero construir. Tá? Qual é a melhor escola? Qual é a melhor forma de você aprender? Mão na massa. Ah não, cara, eu não quero pôr na mão na massa não, eu quero pronto, eu quero ir lá comprar, beleza. Não esqueça que você vai ser um filho. Você pode ser um bem educado, ou você pode ser mal educado. Se a sua empresa que você comprou a máquina, ela te dá uma assistência satisfatória, você vai ser um bom filho. Agora, se a empresa que você comprar não for satisfatória, você pode ser um mau filho. Porém, esse mau filho vai depender muito de você. Porque de qualquer forma você vai ter que estudar. Tá? Ninguém tira carro, ninguém compra um carro sem carta. E para você ter carta, você tem que fazer. Ninguém compra uma impressora 3D pensando que vai dirigir no primeiro dia. Tá? Alguns casos até que roda legal. Tá? Mas em alguns casos, as variáveis externas são muito maiores do que aquilo que você imagina. Entendeu? Tá? Então, essa é uma decisão de quem? De vocês. Ah, eu não conheço mecânica, não conheço elétrico, não conheço nada. Cara, vai lá e compra. Tá? Aprenda, estuda um pouquinho. Tá? Desenvolva esse conhecimento. Veja o que você pode fazer. Por quê? Porque é uma máquina de evolução muito rápida.
Tá? Eu falo para você, todos que estão aqui hoje começaram do nada, começaram estudando, começaram fazendo pesquisas, começaram... Tá? Ninguém imagina quantas 2 horas da manhã eu fui dormir, quantas noites a gente perde aprendendo. E hoje eu falo para todo mundo, continuo aprendendo muito, porque essa evolução de impressora 3D tem muita coisa ainda para crescer, muita. Nós estamos no pontinho do iceberg, lá embaixo tem muita coisa ainda que vai subir. E vocês têm a possibilidade de o quê? Ajudar esse negócio a subir. Ou se você vai construir, ou se você vai comprar. Recado dado? Continuando. Então vamos lá, um pouquinho do nosso histórico aí, tá? Como que surgiu esse evento? Tá? O evento de Expo 3DBR, ele surgiu numa tal de masmorra. Era um porão onde o pessoal se reunia e fazia o quê? Aquele estudo. Olha a primeira máquina que foi construída em impressora 3D, feito pelo Alan. Ele está aqui, depois vocês vão ver esses caras. Pergunta quem é o Alan, pergunta quem que é o Fábio Gílio, pergunta quem é o Lolata. Esses caras foram os caras que puxaram essa história, tá? E eles construíram a primeira máquina. Olha, parece isso que é hoje? Nada, mudou muito. MDF de 15 mm, aquela estrutura de madeirão, guia de impressora, o cara desmontava a impressora, montava as guiazinhas. Mas isso faz parte do quê? Da evolução. Foi aí que a coisa começou a pegar consistência. Partindo desse grupo, surgiu alguns grupos. Surgiu as listas, que a gente chamava de lista. Surgiu o grupo de Gmail, do Happy Rap. Hoje nós temos uma lista. Hoje a modernidade é mais gostoso, né? Hoje todo mundo é Zap, né? Então hoje no Zap, aqui no mínimo o grupo nosso tem 3.000 pessoas. Falando sobre o quê? Pô, como imprime? Como que faz isso? Como que faz aquilo outro? Oh, minha mesa não aquece, minha mesa... Cara, você vê aquelas perguntas enormes que vocês já viram 1000 vezes, o pessoal que está no grupo viu 1000 vezes, e tem gente ainda o quê? Perguntando. E respondendo. Tá? E é legal. Então eu falo isso para todo mundo. É uma evolução enorme. É uma discussão enorme. Não vamos tirar os méritos de quem criou essa tecnologia. Mas hoje nós temos que dar méritos a quem? As pessoas que estão aqui, que estão iniciando essa tecnologia no Brasil, que estão crescendo junto, fazendo com que o Brasil cresça, desenvolva, independente de política, independente de religião, independente de situação financeira. Hoje, o que você falar de tecnologia, de impressora 3D, está aqui. Tá? O maior orgulho de eu ter feito esse evento, de ter começado isso, é conseguir em menos anos fazer o quê? Reunir praticamente todos os fabricantes de impressora 3D de uma forma uniforme, sem desmérito a ninguém, sem crescer mais um, crescer outro, todos eles igual. Hoje tem pessoas que já venderam 50 máquinas aqui e tem pessoas que não venderam nenhuma. Está lançando a máquina dele aqui. Vocês vão enxergar isso hoje. Tá? Tem uma empresa que começou a atividade dela dia 15 do mês 4, nós estamos 5, no mês 4. E hoje está aqui apresentando a máquina dela. Então, olha o que nós conseguimos fazer, isso em menos de quê? 4, 5 anos. Tá? Então começamos a partir desses pequenos encontros, começamos a fazer outros encontros. Foi aí que surgiu os encontros de impressora 3D. Inicialmente eu, como idealizador, eu comecei a fazer esse encontro na minha casa, dentro da chácara, tá? E lá nós reuníamos o quê? 20 pessoas, 50 pessoas, na outra 100 pessoas, na outra limitei. Veio 300 pessoas querendo participar. Foi quando surgiu a ideia do quê? Vamos abrir esse evento, vamos trazer a população, vamos fazer o pessoal entender o que significa impressora 3D, vamos fazer com que todos saiam daqui com uma visão muito boa, sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai comprar, sabendo se interessar, tá? Falo para vocês, aproveite o dia de hoje, xerete todo mundo aí, pergunte tudo, tire todas as dúvidas. Tem gente muito, mas muito boa, muito inteligente, que conhece muito de impressora. Eu só estou dando um recado para que vocês aproveitem o dia de hoje. Uma oportunidade dessa não surge todo dia. Uma oportunidade dessa, se vocês fossem participar de feiras maiores, você estaria pagando não, porque no mínimo R$500 para participar de qualquer evento desse. Então eu acho que é assim, oportunidade dessa não se pode perder.
Tá? Espero que vocês fiquem o dia inteiro aqui. Espero que vocês consigam sugar o máximo dessa tecnologia que está aí. Tá? Vá lá fora agora, saia, pergunta, anota, tira foto, pergunta tudo. E no final do dia você fala, ó, valeu a pena conhecer uma tecnologia, ou melhorei o conhecimento da minha tecnologia. Por quê? Porque esse é o futuro. Tá? Muitas tecnologias acabaram, muitas tecnologias estão surgindo, e a impressora 3D é uma que está começando agora. Então, faça valer a pena, faça valer o esforço que vocês têm aqui. Eu garanto para vocês que tem muita gente ali fora que queria estar aqui ouvindo isso para poder começar a cultura. Quando vocês viram o nome da palestra, fala assim, pô, o cara vai explicar tudo lá para mim. Sim, eu estou dando uma orientação para vocês saírem daqui com o quê? Com todos os conhecimentos. Por quê? Porque não é só eu. Eu conheço muito pouco de impressora, mas tem, juntando o que eu conheço, o que o outro conhece, o que o outro conhece, vocês vão ter um conceito maravilhoso dessa tecnologia. E tudo começou de uma coisa simples, pequena, e hoje nós já estamos prevendo aqui mais ou menos umas 2.000 pessoas dentro do dia de hoje. Tudo bem? Muito bem, esse é o pequeno recadinho que eu tinha, né? Então o que eu peço para vocês? Tá? O que é preciso saber para ter uma impressora? É uma pergunta. Pelo menos um pouco de conhecimento de 3D. Exato. O que é preciso para você conhecer um pouco mais? O que é preciso para mim entender um pouco mais? Vontade. Hoje, primeiramente, vontade. Hoje é aproveitar a oportunidade de que vocês estão aqui. Saia daqui, vá lá fora, questione todos. Pergunte por que o parafuso dele é verde, porque não é amarelo. Tá? Muitas vezes ele é palmeirense, né? Fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Mas é isso que vocês têm que aprender. Por que existe um parafusinho quadrado? Você sabe que as impressoras 3D, ninguém usa parafuso sexta-valha, é um quadradinho. Alguém já viu isso? Alguém consegue achar esse parafusinho? Só importado. E aí começou a ideia, né? Então tem muita coisa para aprender, vocês principalmente, acredito que muitos de vocês já conheçam, mas aproveite o dia de hoje, sugue o que tem aqui. Com esse conhecimento, vocês não vão conseguir muito fácil, não, tá? Não vai, tá? Não vai. Então, esse é o grande objetivo, é popularizar as máquinas de impressora 3D, é fazer com que você saia com o conceito muito bem, que vocês consigam aprender, que vocês gostem, e que no ano que vem, nós não tenha mais 1.000 pessoas, 2.000, e quem sabe um dia a gente vai fazer um evento de impressora 3D lá no EMB, né? Tá? Só de impressora 3D, de forma popular, sem que você pague estacionamento, sem que você pague para entrar, sem que você pague para ouvir uma palestra ou ouvir uma informação. Porque hoje, o que mais tem, o que quer? É todo mundo pensando em dinheiro, todo mundo pensando em ganhar dinheiro, e nós, como aprendizes, nós não podemos gastar dinheiro. Nós temos que adquirir conhecimento sem gastar. Open source na internet, você acha isso gratuito, tá? Então, turma, esse é o recado, tá? É um recado rápido, é um recado de quem começou igualzinho vocês, interessado, tá? Começou interessado, começou aprendendo, começou estudando, começou passando noite. Então, a melhor escola que vocês têm é livre, é aquilo que você não paga, é aquilo que você resolve fazer. Tudo bem, turma? Tá? Então, esse é o meu recado inicial. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, tá? A minha empresa aqui no Expo é a 3D Toy, tá? É uma empresa que não faz impressora 3D, mas eu faço muitas peças com eles. Eu imprimo, eu corto, eu faço isso. Já comecei a construir as minhas, hoje eu tenho umas 5, 6 máquinas já feitas, tá? Também estou aprendendo, tá? E fui o idealizador desse evento, tá? Espero que esse evento progrida, espero que esse evento seja um evento itinerante. Já tem algumas propostas de fazer em outros locais, para que pessoas de outros lados venham também aprender. Tudo bem, turma? Seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam aproveitar muito isso, tá? E que vocês realmente saiam daqui com uma ideia. Compro ou eu faço? Tá? Espero que vocês decidam. Não vou falar o que eu não falei. Decida. Resolva se você quer comprar ou se você quer fazer. Vocês têm as duas oportunidades. Tá? São as duas oportunidades de crescer. Ou já com alguma coisa pronta, ou com alguma coisa para fazer. Não é impossível. Para qualquer um que queira, vocês conseguem. Garanto para vocês, hoje dentro do mercado nacional tem tudo. Porém, tem que estudar bastante. Tudo bem, turma? Tá, muito obrigado. Espero que vocês